Pressupostos são todos os elementos fora do controle ou influência do gestor de projeto, que podem ter um impacto na lógica vertical e são sempre formulados como afirmações positivas. Nós esperamos que o contexto do projeto evolua desta forma para que o mesmo seja viável. O risco é a probabilidade da não confirmação destes mesmos pressupostos, o que significa que o risco é sempre uma afirmação negativa. Se o pressuposto é a vontade do grupo-alvo em utilizar os outputs, o risco será falta de vontade e de motivação do grupo-alvo para utilizar os outputs do projeto. Significa isto que pressupostos e riscos são duas faces da mesma moeda. É o good cop e o bad cop do projeto. O pressuposto de uma afirmação positiva, nós esperamos que isto venha a suceder, mas não temos a certeza se vai suceder ou não. Se não suceder, transformar-se-á num risco para o meu projeto. Portanto, os riscos decorrem da possibilidade de não confirmação dos pressupostos. A estratégia de gestão de risco é a antecipação daquilo que o gestor de projeto deverá fazer caso o pressuposto não seja confirmado e se transforme num risco. E o primeiro ponto de uma estratégia de gestão de risco é precisamente a identificação do risco. A identificação do risco deriva da análise dos pressupostos. Nós sabemos quais é que são os pressupostos. Ao saber quais é que são os pressupostos, conhecemos os riscos. Depois temos de avaliar esses riscos. E avaliamos esses riscos através da análise da probabilidade do risco ocorrer, o que significa a probabilidade do pressuposto não ser confirmado, e qual é que será o impacto do mesmo na minha lógica vertical. Como é que eu determino qual é que é a probabilidade de ocorrência do risco? A probabilidade de ocorrência do risco depende da quantidade e da qualidade de evidência que suporta o pressuposto em causa. Se a qualidade e quantidade da evidência for reduzida, a quantidade e qualidade da evidência que suporta o pressuposto, se for reduzida, significa que a probabilidade do risco é maior. Se a quantidade e qualidade da evidência que suporta o pressuposto for elevada, significa que a probabilidade do risco é mais reduzida. Portanto, a probabilidade do risco está diretamente alinhada com a quantidade e qualidade de evidência que suporta o pressuposto em causa. O impacto tem de ver com o nível de afetação da lógica vertical em função do risco. Se for um pressuposto operacional, quais é que são as atividades que vão ser comprometidas e de que forma isso terá impacto no sucesso do projeto? Se for um pressuposto comportamental, qual é que será o impacto na utilização dos outputs? E se for um pressuposto político, vai dar origem a um risco político, de que forma vai afetar a sustentabilidade dos outcomes? Portanto, o impacto tem que ver com a forma como o risco ao ocorrer vai impactar na lógica vertical. A probabilidade diretamente alinhada com a quantidade e qualidade de evidência que suporta o pressuposto em causa. Durante a fase de desenho de projeto, nós identificamos os riscos com base nos pressupostos que foram formulados, avaliamos a probabilidade e impacto dos mesmos e, finalmente, definimos uma estratégia para mitigar o efeito negativo do risco, caso o mesmo venha a ocorrer. Portanto, a estratégia de risco tem estas três dimensões: identificação do risco, análise do mesmo e mitigação. Durante a fase de desenho de projeto, definimos a estratégia de gestão de risco com base na informação que dispomos sobre os pressupostos, a qualidade e quantidade de evidências que os suportam e o impacto na lógica vertical. Mas, durante a fase de implementação, a estratégia de gestão de risco tem de ser permanentemente atualizada. O que significa que, tal como a gestão de stakeholders, a gestão de risco é outro pilar do nosso sistema de monitorização. A gestão de risco e a estratégia de gestão de risco é atualizada em função das mudanças que ocorrem na envolvente externa do projeto. Há riscos que antecipamos durante a fase de desenho e que se tornam irrelevantes durante a fase de implementação. Há riscos
que eram de todo desconhecidos durante a fase de desenho do projeto e revelam-se durante a fase de implementação. Nós vivemos a situação atual de Covid, que na esmagadora maioria dos projetos não foi antecipada. Ninguém estava à espera que o mundo parasse durante um ano. Foi um risco inesperado. As estratégias de mitigação de risco, essas podem ser de duas naturezas distintas, consoante a fase do ciclo de projeto em que nos encontramos. Durante a fase de desenho, podemos definir estratégias preventivas de mitigação do risco. O que é que isto significa? Eu estou a desenhar o projeto, eu identifiquei um risco potencial e eu preventivamente vou definir uma atividade que vai baixar a probabilidade de ocorrência do risco a um tal nível que a sua probabilidade se torna irrelevante. Eu introduzo essa atividade preventiva na minha lógica vertical. Portanto, as estratégias de mitigação de natureza preventiva são aquelas que são identificadas durante a fase de desenho de projeto e levam à incorporação de uma atividade de mitigação na lógica vertical. As chamadas atividades de mitigação corretivas são aquelas que só serão implementadas caso o risco ocorra durante a implementação do projeto. O que significa que, se o pressuposto não se confirmar e o risco ocorrer, eu vou corrigir o impacto negativo, portanto, eu vou agir sobre o impacto do risco na lógica vertical. Estratégias preventivas baixam a probabilidade do risco, estratégias corretivas reduzem o impacto do mesmo. Assim, pressupostos são de facto os riscos conhecidos durante a fase de desenho de projeto. Nós contamos com um determinado comportamento do meio envolvente do projeto, são os nossos pressupostos, e se esses pressupostos não se confirmarem, transformam-se em riscos. Durante a fase de projeto, ao conhecermos quais é que são os riscos potenciais do projeto, nós vamos definir uma estratégia para reduzir a probabilidade do risco ocorrer através de estratégias preventivas e vamos definir estratégias corretivas que serão implementadas caso os pressupostos não se confirmem durante a implementação e se transformem num risco para o sucesso da intervenção.